E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Thiago. Tem uma nova aqui pra gente hoje. Se liga nisso daqui. É cada uma que eu tenho que escutar, cara. Ó, entre aspas, uma comédia para crianças. Diretor do Duna, Denis Villeneuve, ele revela porque ele não dirigirá um filme de Star Wars. Pirei, hein? Star Wars, gente, é uma galáxia muito, muito distante, cheia de grandes feras, naves enormes, ordens religiosas de elite com poderes sobrenaturais e figuras messiânicas profetizadas, anunciadas para trazer a tranquilidade, o equilíbrio, mas condenadas a aterrorizar o universo. Em muitos aspectos, Star Wars lembra Duna, de Frank Herbert, o que é natural dado que o George Lucas se sentiu inspirado pelo trabalho do Herbert. Com o sucesso recente dos filmes do Duna, alguns fãs podem presumir que o Denis Villeneuve estaria ansioso para dirigir o seu próprio filme de Star Wars, e eu também achei isso, tá? Incrível! Bem, parece que o Villeneuve não é um fã da franquia por acreditar que o Lucas arruinou Star Wars com a sua inclusão dos Ewoks. De todos os problemas de Star Wars, o maior problema desse cara é os Ewoks, gente. Pensa, que mundo lindo que ele deve viver. Apresentados no filme final da trilogia original de Star Wars, O Retorno de Jedi, os Ewoks desempenharam um papel crucial na derrota do Império Galáctico, usando seus números superiores, táticas de batalha inteligente e, literalmente, paus e pedras. Bonitos e fofinhos, divertidos e engraçados. Sua popularidade deveria ter reinado sem questionamentos. Então por que não reinou? Estranhamente, a melhor teoria sobre o ódio dos Ewoks foi apresentada no How I Met Your Mother pelo Barney. Barney apresentou sua teoria de que o ódio pelos Ewoks é dividido por idade. Que aqueles que amavam os Ewoks, eles eram jovens e lembravam de seus ursinhos de pelúcias, mas aqueles que odiavam eram velhos demais para apreciar isso e os achavam irritantes. Cara, eu acho que isso aqui é extremamente correto, cara. É exatamente isso daqui. Pra ser sincero, eu vou mais profundo ainda, se liga. Tem dois tipos de pessoas. Tem a pessoa que entende Star Wars e a pessoa que não entende Star Wars. A pessoa que entende Star Wars sabe que Star Wars não é só para crianças, como muita gente diz. Star Wars é ambos, para crianças e adultos ao mesmo tempo. Enquanto outras pessoas, essa outra pessoa que eu falei, né, a pessoa que não entende isso, ou acha que Star Wars é só para adulto, ou acha que Star Wars é só para criança. Essa pessoa que não sabe fazer a divisão disso na mente dela, quando ela se depara com Ewoks, por exemplo, ou um Jar Jar Binks, essa pessoa surta. Ela começa a achar que Star Wars é a coisa mais imbecil e idiota que ela já viu na vida dela. Agora, a pessoa inteligente, ela sabe que precisa ter os dois. Sabe que precisa ter os temas maduros, os temas adultos, né? Que é a economia, por exemplo, da ameaça fantasma, a política, as negociações. E sabe também que vai ter o aspecto infantil, a corridinha de pod racing, vai ter o Jar Jar Binks. Tem a pessoa que entende e tem a pessoa que não entende. Isso é o que separa a pessoa que vai ser fã de Star Wars e a pessoa que vai odiar Star Wars pelo resto da vida dela. É ter essa mentalidade, é ter isso em mente, entendeu? Ó, George Lucas sabia como vender brinquedos. Lucas estava mais do que ciente do quão popular Star Wars era para crianças. Ele sabia que essas crianças fariam qualquer coisa para ter um brinquedinho, não importava o que ele colocasse na tela. Então, de um certo ponto de vista, incluir os Ewoks fazia sentido de um aspecto econômico, realmente. Agora você me pergunta, Thiago, não seria melhor outro tipo de pessoa, né, em vez dos Ewoks, esses ursinhos de pelúcias? Seria. Originalmente, inclusive, não era pra ter os Ewoks, era pra ter os Wookiees. Ou seja, seria um Star Wars assim muito mais adulto. E aí eu te pergunto, se fosse o Wookiees em Star Wars lá no Retorno de Jedi, teria algum tema que é pra crianças? Porque, né, como eu disse, a gente tem que entender que é tanto pra criança quanto pra adulto. Então, assim, se a gente não tivesse os Ewoks, que é praticamente, gente, a não ser que eu tô com amnésia aqui, alguém lembra de alguma coisa, mas eu acho que o único tema infantil que a gente tem no Retorno de Jedi é literalmente os Ewoks. Eu acho que é só eles, eu não lembro de outro, entendeu? Então, assim, sem os Ewoks, ponto de vista do George Lucas, né, ele também tinha que fazer dinheiro naquela época, que como vocês veem aqui, Star Wars, entre 77 e 78, os brinquedos Star Wars renderam mais de 100 milhões de dólares. Então, assim, o George Lucas tem que fazer o ganha-pão dele também, né? E como eu disse, Star Wars é pra criança e adulto. Então a gente tem os temas adultos, né? A conquista, o crescimento do Luke Skywalker, a gente mexe com escravidão lá no Palácio do Jabba, é cheio de tema adulto, mas ao mesmo tempo a gente também precisa ter o tema infantil. Star Wars é assim. A gente não precisa, né? Não é uma necessidade, mas pro George Lucas, porque ele queria transmitir pra gente, pra ele era uma necessidade. Ele queria uma coisa que é tanto pra adulto quanto pra criança, pra agradar todo mundo, e ainda por cima, né, tem um bônus dele aqui de vender brinquedo. Então, assim, de um certo ponto de vista, o George Lucas é um gênio, né? De um certo ponto de vista. Ó, infelizmente,
Como o Villeneuve provou, isso não ressoou bem com todos os fãs. Em uma entrevista com o podcast The Town, diretor do Duna, blá blá blá. Denis Villeneuve não é fã dos Ewoks. Seu amor começou, a história dele, com uma nova esperança e foi cimentado lá no Império Contra-Ataca. Excelente filme, para o qual ele sentiu que esse era o público-alvo. Você viu aqui o problema dele? Ele confundiu, ele não soube separar. Star Wars não é só para adulto. O público-alvo não era só o público do Império Contra-Ataca, que a maioria é adulto, né? Era também as crianças. Ó, tendo cerca de 10 anos na época, 3 anos depois saiu a última parte da trilogia, o Retorno de Jedi, que matou a adoração abalada do Villeneuve. Eu tinha 15 anos, disse ele, e o meu melhor amigo e eu queríamos pegar um táxi lá para Los Angeles para falar com o George Lucas. A gente estava muito bravo. Ainda hoje, os Ewoks acabou sendo uma comédia para crianças. Exatamente. Ele não tá entendendo que esse era o objetivo. Star Wars se cristalizou em sua própria mitologia, é muito dogmática, pareceu uma receita sem mais surpresas. Então eu não tô sonhando em fazer um filme de Star Wars, porque parece um código muito codificado. Não tô sonhando em fazer um filme de Star Wars, porque parece ser um código muito codificado, é algo muito restrito. Para ele, Star Wars é muito fechado, não tem espaço para criatividade. E ele tá completamente enganado. A gente vê aqui claramente que realmente, depois do Retorno de Jedi, ele parou de acompanhar Star Wars definitivamente. Você sabe por quê? Star Wars é na realidade diversa até demais. É por isso que o pessoal amava os Legends. A maioria dos Legends, né? Não tudo. Nem tudo é perfeito. Na Velha República, a gente tem KOTOR. No KOTOR, falando das comics aqui, a gente tem um cara lá que chama Zane Carrick. O Zane Carrick é literalmente o oposto do Anakin Skywalker, gente. Se o Anakin é poderoso demais, o Zane Carrick era fraco demais. A gente tem algo aqui completamente diferente nas comics. Nos jogos, KOTOR 1, 2, Star Wars Old Republic, a gente tem, por exemplo, o Revan. O Revan é um outro cara completamente diferente de um Anakin ou Obi-Wan, ou qualquer um cara aí dos filmes. O Revan, por exemplo, ele não sabe, ele é indeciso. Não sabe se fica no lado sombrio ou no lado da luz. Tem algum outro cara em Star Wars que é tão indeciso assim? Eu não conheço. Vamos lá nas prequels. Qual que é o problema das prequels, gente? É o separatismo. São pessoas querendo sair de dentro da República e inicializar ali, dar um começo ao seu próprio governo. Querem fazer um governo separado da República. E aí, enquanto isso, em comparação, na trilogia original, é sobre um império, é sobre uma ditadura e pessoas pequenas tentando se rebelar contra essa ditadura e aquela história toda, completamente diferente do resto. E aí no futuro, Nova Ordem Jedi do Luke Skywalker, outra história também, aí já é uma invasão extragaláctica, pessoas, os Yuuzhan Vong vindo de outra galáxia, invadindo a galáxia de Star Wars, é outra parada. A Nova República é outra parada. Então aqui, que nem eu disse, cara, o Villeneuve, ele abandonou Star Wars depois do Retorno de Jedi. Porque se ele tivesse acompanhado, ele ia ver que não é tão codificado assim, gente. É só você olhar pro Andor. Andor tem pouquíssimos elementos de Star Wars e ainda assim foi um sucesso. Andor não tem força, Andor não tem nem sabre de luz, que é as coisas aí que a maioria das pessoas, né, quando pensa em Star Wars, lembra essas coisas. Andor não tem nada disso. Rogue One, gente. Rogue One tem ali uma gotinha da força daquele cara asiático lá. Só ele tem uma leve conexãozinha com a força e é só isso. Não tem poderes magésticos com a força. Não tem sabres de luz, né? Exceto o Vader no final do filme, né? Mas que lá foi só... É uma gotinha de água no meio do oceano. É um grão de areia no deserto aquilo lá. Então, assim, eu respeito o cara, né? Como diretor. Ele tem excelentes filmes. Isso a gente não pode negar. Mas de Star Wars ele não manja. E se ele não manja, né? Esse é o maior erro da humanidade. É gente que não entende de um assunto dando palpite sobre aquele assunto, né? Então Villeneuve, fica com seu Duna, fica com seus filmes lá que você entende, porque de Star Wars, infelizmente, você não entende nada, cara. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam aqui dos comentários do Denis Villeneuve? E se você gostou do vídeo, hein, não seja palpiteiro, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não consagramos mestres Jedi.